Bem, pessoal, começando o módulo 1, vamos lá. Introdução aos conceitos básicos de programação. Qual que é a ideia desse módulo? A ideia desse módulo é mostrar para vocês um pouquinho do armazenamento e processamento no computador, de maneira geral, tipos de aplicativo, para quem não conhece nada, entender o que é cada um dos tipos de aplicativo, ciclo de vida de um aplicativo e compilação de código. Compilação de código. Henrique, eu não sei nada, mas vamos lá. Vocês vão saber o básico. Pessoal, esse primeiro módulo é introdutório, é básico. Então, quem já conhece um pouquinho, quiser entrar lá no Telegram e ajudar a galera que está chegando agora, pode vir. No vídeo de introdução dessa trilha, tem os grupos no Telegram, tem armazenamento desses materiais aqui. Eu vou colocar todos esses materiais no Drive, separado por dias, né? Dia 1, dia 2, dia 3 e assim por diante. Legal? No final do vídeo, eu explico um pouquinho mais sobre a dinâmica e os endereços onde estão todos ali. Mas no final desse vídeo, nos comentários, eu vou colocar ali o link do Drive, o link do Telegram. E é isso. Segue e vamos nessa. Então, legal. Tipos de aplicativo, ciclo de vida do aplicativo e compilação. Primeiro, como é que eu armazeno as coisas? Como é que são os sistemas numéricos no meu computador? Como é que funciona a memória? Como é que uma CPU registradora é um termo muito antigo da minha época. Quando eu comecei a estudar programação, os meus professores falavam muito de registradora, que para hoje é a nossa CPU. Em resumo, sistemas numéricos, galera, é como o computador trabalha. Qual é a maneira que ele trabalha? Ele trabalha baseado em 0 e 1. Então são bits ali. Então é meu dígito binário. Tem um cara que são 4 bits. Eu não vejo muita gente falar, mas são os nibbles. Esse cara é um conjunto de 4 bits. Quando eu tenho 1 byte, é uma composição de 8 bits. E ali tem o kilobyte, que é o KB, onde eu tenho 1024 bytes. E assim eu vou para megabytes, gigabytes e terabytes. Então são esses sistemas numéricos que a gente vai estar conversando aí ao longo da nossa jornada, para que vocês saibam um pouquinho mais e descubram um pouquinho mais, porque isso amanhã que eu digo a longo prazo, vai fazer muito sentido para vocês, pessoal. Então lembrem-se dessas nomenclaturas: bit, bytes, kilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte. Legal? Bacana. E como é que funciona essa tal de memória? Cara, hoje em dia todo mundo já viu um pente de memória na internet, né? Ele tem várias áreas, geralmente eles são divididos ali em áreas múltiplas de 2, né? Então eu tenho ali 1 GB, antigamente, hoje em dia não tem mais, pente de 1 GB, pelo menos eu nunca mais vi. Aí é para 2, 4, 8, 16, 32, 64, 256, e assim você vai multiplicando esses caras. Normalmente, hoje em dia, PCs tradicionais e convencionais têm ali entre 16 e 32 GB de RAM. Mas eu vou mostrar a área de memória explodida de uma forma lógica. Como é que isso se comporta e como é que isso funciona, né? Basicamente, galera, eu estou aqui mostrando para vocês uma área de memória lógica. Isso parece muito com uma planilha Excel. Então, eu sempre explico mostrando uma planilha Excel. Então, nesse exemplo, eu estou colocando 1 byte. Ou 1 byte são 8 bits. Tenho 8 espaços de memória aqui, alocando 8 bytes de memória. Então, como nós falamos aqui no exemplo anterior, tem 8 bits, que é um byte. Eu estou ocupando aqui 8 espacinhos de memória. Basicamente, para vocês entenderem que isso aqui podia ser uma palavra, por exemplo. Então, essa palavra ocupou esse espaço. Ou um número, por exemplo, um inteiro ocuparia esse espaço, número 7, número 8, um número qualquer. É só para vocês entenderem assim, de uma forma ilustrativa, tudo que você faz no computador, ele ocupa um espacinho aqui de memória. Ou assim, ou fragmentado, né, em vários pedaços, mas geralmente é sequenciado até para ele ocupar aquele bloco de memória, para ocupar aquele valor que está definido aqui para nós, né?
em byte, em kilobyte, megabyte e assim por diante. Todos esses caras aqui é um kilobyte são 1024 bytes, 1 megabyte é igual a 1024 kilobytes e assim sucessivamente. Ah, tem maior que terabyte, tem petabyte, tem até outros caras muito maiores aí, tá, pessoal? Mas você não precisa disso agora, mas se você quiser dar uma olhada, dá uma olhadinha ali. O que é maior que terabyte? Tem petabyte? Tem. Eu não lembro os outros, mas eu sei que tem outras coisas acima de petabyte. Vamos lá. CPUs e registradoras. O que é a CPU, né, cara? É a unidade de processamento do seu computador. Se eu venho e faço um Ctrl Shift S no meu PC, ele vai me mostrar o desempenho que eu tenho tanto da GPU quanto o desempenho que eu tenho da CPU. Eu tenho minha CPU aqui e isso é o que ele consegue processar. 3.1 GHz de velocidade. Então, se a gente for olhar na medida, GHz. Eu consigo processar bastante coisa do que eu tenho aqui. O que eu estou processando agora, não estou fazendo nem cosquinha na minha CPU. Memória é algo que eu estou consumindo um pouco mais. Então, eu estou consumindo daqueles slots ali, estou consumindo bastante coisa. Então, se você for olhar esse nível de consumo, é o que você tem ali dentro do seu computador. E para que eu estou falando tudo isso, né? Porque, galera, os programas de computador que nós vamos construir, ou softwares que nós vamos construir, eles vão trabalhar basicamente com CPU e memória. Não vamos precisar construir nada para consumir GPU, tá? Mas o que é GPU? É uma unidade como CPU de maneira gráfica. Então, essa é uma ideia, uma introdução básica ali dos principais componentes que a gente vai trabalhar ao longo dessa jornada. Beleza. Tipo de aplicativo. O que são os tipos de aplicativo? Olha, a gente tem aplicativos Windows, são janelinhas Windows, como o próprio PowerPoint, o Word, o Excel, são janelinhas Windows, são aplicativos Windows. Tenho aqui aplicativos mobile. Esse daqui é um Windows Phone, mas acho que ele já foi, né? Já não temos mais. Mas realmente, o modelo que eu gostava e era aplicativo mobile também. Hoje tem Android e iOS. Esses dois sistemas operacionais. E dentro do .NET eu tenho maneiras, mecanismos para fazer isso, tá? Não vou colocar nessa jornada essa parte de mobile, até porque eu vou trabalhar muito com aplicativo console e aplicativo web e talvez o Windows também. É interessante a gente dar uma olhada. Mas não pense em colocar Windows, tá? Só se for muito necessário criar ali alguma interface para a gente brincar, para vocês olharem ali como é que funciona por trás. Eu acho que faz sentido também. Mas mobile tá de fora. É só para vocês entenderem que a gente tem ali alguns tipos de aplicativo. Legal. O que é o GUI? A janela. Muita gente fala o que é o GUI. GUI. Não é o Gui, o Guilherme, não, Henrique. É a sua janela. Eu tenho aqui uma interface gráfica, né? Uma Graphical User Interface, que é a terminologia do GUI. E esse cara é onde, por exemplo, no Word e no Excel eu trabalho. Então, no GUI do Visual Studio, isso é um Visual Studio, tá, pessoal? Para quem não conhece ainda, prazer, Visual Studio. Esse cara, vocês vão ficar muito amigo dele, vão ficar muito íntimo dessa ferramenta. Ela vai ajudar muito na carreira de vocês. Essa e o Visual Studio Code vou apresentar para vocês ali de forma natural, mas são duas janelas que onde eu tenho ali uma série de comandos, uma série de opções de menu, cada uma tem uma janela interna ali com alguma operação ou com alguma funcionalidade embutida. Aplicativos web, é isso que a gente está acostumado, né? Abre lá o Google Chrome, abre o Microsoft Edge, Mozilla, o Firefox, né? Tem outros que eu tenho uns amigos que gostam aí de alguns outros browsers não tão famosos, mas tem gente que gosta. Eu prefiro ou o Google Chrome, ou o Edge, ou até mesmo o Firefox. Nada além disso. Safari, quando eu estou usando a Apple, né? Mas no mais, eu estou usando o Google Chrome. Galera, ciclo de vida de um aplicativo, como é que é construído, né? Muita gente tem essa dúvida, mas como nasce um aplicativo? Como um aplicativo vem ao mundo? Quer dizer que eu faço. Como que isso funciona, Henrique? A gente me pergunta como é que isso funciona, como é que vocês fazem aplicativo?
Como é que vocês fazem um software? Qual que é o processo disso? Primeiro, planejar e prever, né? Como assim prever? Primeiro vem uma ideia. Nessa ideia, eu dou uma estimativa de prazo. Pode ser. Quanto tempo a gente vai demorar? O que que precisaria? Vamos fazer o planejamento. Como construir uma casa? Você não vai construir a casa e começar, eu quero fazer uma casa. Começar a fazer 4 paredes ali, colocar um teto e beleza. Não, claro que não. Eu simplesmente faço um planejamento. Faço um planejamento do que eu vou fazer. Eu quero o quê? Ah, eu quero um software web, com uma API por trás, com aplicativo mobile, com uma autenticação X ou Y. Então, esse é o planejamento. Então, primeiramente, eu preciso pensar na estrutura do que eu vou fazer. Depois eu começo a direcionar. Olha, essa casa tem 2 banheiros. Essa casa tem 4 quartos. Essa casa tem uma sala de estar, uma sala de jantar. Quero uma vaga de garagem para 2 carros, uma piscina, um jardim. Você planejou a casa. E o software, como é que eu planejo? Eu planejo o que ele vai fazer. Quais as regras que esse software tem, se ele tem integração, quem são os usuários, quem é o público-alvo, como é que esse software vai sobreviver, para que que ele serve. Então você levanta uma série de requisitos para aí sim começar a fazer. Ah, beleza, tenho tudo já documentado, escrito. O que que eu faço agora? Próximo passo, galera, é você envolver o time de desenvolvimento. Uma vez que eu escrevi, já decidi o que eu vou fazer, como, o que, chama o time de desenvolvimento. Então, o time de desenvolvimento começa a trabalhar nessa solução, desenvolve, testa, vai entregando pedaços, ou entrega o software inteiro, não sei como é que vocês vão trabalhar. Entreguei. Entreguei, o que que eu faço depois? Eu libero isso daqui para uma produção, onde eu terei usuários, vou ter uma infraestrutura para suportar isso aqui, que é o que a gente colocou lá em cima, né? CPU, memória. Preciso disso para rodar o meu software. Armazenamento, preciso colocar os dados em algum lugar. Eu vou ter que usar um disco rígido para escrever as informações ou até mesmo trabalhar com dados de outras pessoas. Ou precisa de um banco de dados para armazenar. Beleza, liberei. Liberei o software e entra num ciclo, né, galera? Existe um software que está pronto e ninguém mais mexe. Difícil, difícil. Geralmente, quando você libera uma solução, essa solução tem sempre ciclos de manutenção. Por isso que o pessoal fala, poxa, a gente entrega e continua mantendo, sim. Você, quando compra um carro, você não precisa levar nas revisões? É a mesma coisa, pessoal. Comprei algo, preciso manter algo. Quando você tem um aplicativo no seu celular e você vai abrir o aplicativo, ele pede para você atualizar. Foi feito alguma manutenção, correção de algum problema, ou uma melhoria, ou algo do gênero que a gente vai entender ao longo dos meses. Mas a ideia é basicamente essa. Eu tenho ali a liberação do software e depois que está liberado, todo mundo vai usar, eu vou manter esse software rodando, né? Então, esse é o principal ponto. Uma vez que o software está pronto, legal, coloca no ar. E como isso funciona, né? Mas como é que você começou a programar? Como é que você criou o software? Cara, começa com linguagens de programação. E o mais legal das linguagens de programação são ali o que são, né? Muita gente me pergunta o que é uma linguagem de programação. Cara, é uma maneira de você escrever comandos para que o computador consiga interpretar esses comandos. Então, para isso que essas linguagens de programação servem, né? Mas quais linguagens eu tenho, cara? Um monte de linguagem. Eu posso trabalhar com Java, com .NET, com Python, com Dart, C++, PHP. PHP? PHP é linguagem também. Tem um monte de linguagem de programação, galera. Mas aqui no nosso treinamento específico, a gente vai estar falando de C Sharp. Então, tem um monte de linguagem. Henrique, qual é o resultado ali do. Isso, beleza. Escolhi, eu sei o que é, quais são. E quando a gente programa, qual que é o resultado disso, né? Qual que é o resultado do seu programa? O resultado do seu programa, pessoal, é lá, como a gente viu lá no primeiro, sai um código binário. Eu escrevi um código, um alô mundo, um e aí Henrique, beleza? O que que esse código fez? O compilador, que é a máquina por trás de cada linguagem, tem uma diferente, claro, ele gera a linguagem de máquina para
o meu framework, para a minha linguagem específica, ou até mesmo para o meu sistema operacional, uma saída. Isso é a linguagem de máquina no qual ele interpreta e mostra o que é o resultado do seu programa para você. Já como eu comentei de compilador, o que é o tal do compilador, né? O compilador nada mais é do que um outro programa que interpreta o que você escreveu e gera uma saída. E essa saída normalmente, geralmente, é o código de máquina. Ele tem uma linguagem intermediária, ele tem um processo que eu vou explicar na sequência, que gera o seu resultado final, que é o que você escreveu como código, a máquina interpretar. E aí, Henrique, outra pergunta que me fazem sempre. Eu vou aprender C Sharp aqui com você, mas eu posso usar isso em outras linguagens? Galera, tudo que você aprende no meio da programação, seja com uma linguagem ou com outra, você vai utilizar. Porque o principal foco que eu vou abordar com vocês aqui é a lógica de programação. Lógica de programação você aproveita em qualquer uma das linguagens que você utilizar. Então isso é um dos cenários que, para mim, são sensacionais. Legal. Então você falou que ia falar do compilador, né? Falar do compilador. Como assim? O que que entra? O compilador, galera, aqui ele está fazendo uma pequena analogia do código já pronto, já está binário, e o browser simplesmente requisita esse código e visualiza para você alguma coisa. Então, mas como isso funciona na natureza, né? Dentro do C Sharp, que vai ser o nosso foco, o fluxo de compilação é o seguinte. Eu escrevi o meu código. Então, coloquei lá um código qualquer. Esse código virou, depois de compilado, no momento que eu rodei o comando de compilação ou até mesmo a compilação do próprio Visual Studio, dependendo do sistema operacional, dependendo do tipo de máquina, o compilador é diferente. Mas o resultado é o mesmo. O resultado ele vai te gerar aqui uma linguagem intermediária. Depois dessa linguagem intermediária, com os dados, né, os metadados, e muita gente também me pergunta, o que são metadados? Eu te falo, são os dados dos dados. Como assim? Eu tenho as informações dos dados gerados aqui dentro. Então, todo o conteúdo dos dados está ali dentro dos seus metadados. No final dessa linguagem intermediária que ele entendeu, independente do que você gerou aqui, as linguagens suportadas pelo .NET ou pelo .NET, você vai, dependente da linguagem, ele vai gerar a mesma saída para que isso vire um código nativo ou até mesmo código de máquina. Muita gente vai falar para vocês código nativo ou código de máquina. Então entenda e guardem essas palavras, anotem isso, que faz muito sentido você ter isso anotado, porque todo tempo você vai ficar se lembrando do que é código nativo. É a mesma coisa que código de máquina. MISIL, que é o Microsoft Intermediate Language, é a mesma coisa que Intermediate Language. Não lembrem disso. Metadados são os dados dos meus dados, ou o conteúdo que eu tenho nos dados ali, que eu tenho nos meus metadados. Legal? Uma vez que eu tenho o meu fluxo da programação dito para vocês e explicado esse capítulo de forma mais ou menos ali resumida, eu quero que vocês façam o seguinte, galera. É um resultado que eu vou fazer amanhã, mas é uma ideia para vocês. É um exercício para vocês efetuarem um cálculo de uma média aritmética e representa a soma de duas notas. Então, digamos, seu filho ele tem nota do primeiro bimestre, segundo bimestre. Essa nota tem que ser maior, igual ou maior a 6. Se você pode escrever isso de maneira em português mesmo, colocar aqui, ó, nota do primeiro bimestre igual a 1, nota do segundo bimestre igual a 7. Quanto que é nota do primeiro bimestre dividido, nota do primeiro bimestre mais a nota do segundo bimestre dividido por 2? Quanto que dá isso? Dá 4. 4 é maior que 6? Não. Então o cara foi reprovado. Escreva isso no papel. Escreve isso no papel. Se quiser mandar lá no Telegram pra galera. Eu imagino mais ou menos algo assim, ó. Deixa eu pegar aqui e abrir aqui o Notepad para vocês. Eu penso algo assim, tá? Nota, bimestre 1. Vou aumentar aqui o tamanho, aumentar a fonte, ó. Nota do bimestre 1 é igual a 8.
a nota do bimestre 2 é igual a 4. Beleza? A soma das notas é igual a 8 mais 4. Quanto que dá isso? Soma das notas é igual a 12. Se 12 for maior que 6, seu filho for maior ou igual a 6. Se 12, na verdade, não é 12, né? 12 dividido por 2 for maior ou igual a 6, seu filho passou de ano. Se 12 dividido, ou por exemplo, vou copiar a mesma coisa aqui, ó. Se 12 dividido por 2 for menor que 6, seu filho reprovou o ano. Beleza? Então, é essa a ideia que eu gostaria que vocês fizessem e tentassem colocar alguns outros algoritmos no seu dia, tentar pensar em algumas outras coisas, escrever sua rotina dessa forma. Isso aqui, pessoal, só para adiantar para vocês, isso daqui se chama uma variável. Esse código, se eu escrevesse basicamente isso daqui, uma linguagem Python, por exemplo, até aqui funcionaria. Olha que legal. Então, tá vendo que bacana? Isso funcionaria em C# com algumas adaptações. Isso funcionaria em Python com algumas adaptações. Então, você aprendendo a escrever algoritmos dessa forma, aprendendo a pensar desta maneira, facilmente você vai conseguir aprender uma linguagem de programação. Então, eu vejo muita gente se batendo ali em programação porque ele quer aprender da maneira errada. Ele vai tentar aprender primeiro a linguagem, mas ele não aprendeu lógica. Então, tenta pensar de maneira lógica de como organizar as coisas no papel. Até hoje, quando eu estou com problemas muito complexos, tento organizar esses problemas no papel, explicar para uma outra pessoa, e assim vai clareando na minha cabeça. Essa é a parte mais difícil. Uma forma que você conseguiu estruturar isso na sua cabeça, conseguiu pensar dessa maneira, vai ficar tudo muito mais fácil, vai ficar mais fácil de você aprender uma linguagem de programação. Tranquilo? Então, encerro a aula 1 por hoje. Espero vocês na próxima. E é isso, galera. Muito obrigado.